O ano de 2019 foi um ano bastante atípico, né, que ele começou com a incerteza que as trocas de governo naturalmente já impõem a quem está na gestão pública, e nós, no final do mês de abril, tivemos a surpresa do contingenciamento de uma parte importante do nosso orçamento, equivalente lá naquele momento a 30%. E isso fez com que a nossa instituição, IFRS, e todas as instituições federais do Brasil tivessem que fazer uma série de adequações aos seus orçamentos, às suas possibilidades de execução, e tivessem também que, obviamente, restringir uma série de ações e serviços que são executados nas nossas instituições. Então, isso fez com que o ano de 2019 fosse completamente diferente do que nós vínhamos vivendo. Nós estávamos já acostumados a restrições orçamentárias, a não termos o orçamento que deveríamos ter de fato para ter uma educação de qualidade, inclusiva, mas esse ano foi ainda mais difícil porque nós passamos boa parte do ano à luz de um contingenciamento de 30% do orçamento. Isso fez com que algumas atividades, e aqui eu cito algumas, não pudessem ser executadas. Então, os nossos projetos de pesquisa e de extensão tiveram restrições, porque nós não conseguimos pagar no momento adequado as taxas de bancada para execução dos projetos. Tivemos problemas com a não execução de visitas técnicas, e muitos dos nossos cursos espalhados pelo estado inteiro dependem disso. Com a compra de reagentes para laboratórios, nós somos uma instituição que tem muitos cursos que precisam de materiais diversos de laboratório, e nós não conseguimos comprá-los na quantidade nem no tempo em que precisávamos. E também tivemos algumas dificuldades de manutenções prediais. A nossa estrutura, em muitos casos, são campi já com muitos anos e, portanto, precisam de manutenções e que não puderam ser feitas das formas necessárias. Então, isso fez com que o ano de 2019, para quem está na gestão pública, fosse realmente um ano bastante difícil. Felizmente, nas últimas semanas, tivemos o desbloqueio, a liberação dos 30% de orçamento de custeio que estavam bloqueados. Isso aconteceu na semana passada e é óbvio que é uma notícia muito boa, que nos anima, que nos permite fazer algumas coisas, mas outras, e eu diria que a maioria delas, são irrecuperáveis. Então a gente não pode deixar de, ao mesmo tempo que saudar e ficar feliz pelo cumprimento da lei orçamentária anual, né, que é uma tarefa precípua do governo e ele deveria ter feito no início do ano, mas mesmo assim ficamos felizes porque é importante esse desbloqueio, mas há tarefas e ações e atividades institucionais que acabaram não acontecendo e que não são recuperáveis, né? O desbloqueio do orçamento no início de outubro inevitavelmente faz com que muitas coisas não possam ser realizadas, pelos tempos da compra pública, pelos tempos dos processos licitatórios. Então algumas coisas de fato, mesmo com o desbloqueio, elas não acontecerão. O primeiro compromisso que o Ministério da Educação assumiu com os reitores, tanto de institutos quanto universidades, era que o orçamento de 2020 ele repetiria o ano de 2019. Então, numericamente, o mesmo orçamento de 2019 ele seria alocado para os institutos federais e universidades, né, do orçamento discricionário, que é aquele que a gente pode fazer uso, que é aquele que é usado para o pagamento das contas, enfim, do nosso funcionamento, das nossas atividades, das nossas obras, ele repetiria 2019. E, de fato, a peça orçamentária enviada, ela propõe a repetição numericamente do mesmo valor. No entanto, o Ministério, o Governo Federal, o Ministério da Economia, ele tem proposto um outro artifício, que 60% do orçamento vai constar já como aprovado ou pré-aprovado na lei orçamentária, e os outros 40% eles ficarão condicionados à aprovação de créditos suplementares. O que deve acontecer, né, essa expectativa, ao longo do ano de 2020. Então, esse formato, essa metodologia, ela traz dois problemas. O primeiro deles é o problema óbvio da repetição do orçamento, que já não é o bastante, já não é suficiente, porque as instituições crescem, nós temos cada vez mais alunos entrando na nossa instituição, então por si só já seria um problema de orçamento, né? Mais gente consumindo o mesmo valor de recursos, e para além disso também, todos os nossos contratos eles são majorados anualmente. Então a gente, inevitavelmente, os contratos de vigilância, de limpeza, as aquisições todas que a gente tem que fazer, elas sofrem reajustes. Então é um segundo problema da repetição do orçamento. Mas para além disso, esse fato dessa incerteza de que teremos que ter uma arrecadação de receitas, né? O governo federal terá que arrecadar para que os outros 40% sejam de fato liberados no ano que vem, traz um problema novo. É claro que a gente trabalha com o otimismo de que teremos o orçamento completo, ou seja, o 100%. E repito,
que por si só já não são o suficiente, mas é o cenário com o qual minimamente nós conseguimos nos planejar para 2020. Então, a despeito do problema da repetição do orçamento, nós temos também, por hora, essa incerteza de dependermos em 2020 de que em algum momento do ano créditos suplementares sejam aprovados e o nosso orçamento então possa ser integralizado. A bancada gaúcha do Rio Grande do Sul, ela tem direito todos os anos a um orçamento impositivo, que é um orçamento que a bancada decide para quem vai e ele obrigatoriamente deve ser pago, deve ser descentralizado. Então, neste ano, houve cerca de 90 propostas apresentadas à bancada gaúcha, obviamente pleiteando esse recurso, e 17 foram selecionadas pela bancada gaúcha. E para nossa felicidade, os institutos federais do Rio Grande do Sul, o IFRS, o IFSU e o IFAR fazem parte de uma das emendas contempladas. Então, num levantamento preliminar, e isso deve acontecer agora nos próximos dias, a homologação disso, os 3 institutos federais do Rio Grande do Sul terão direito ou farão jus a aproximadamente 12 milhões de reais para o ano que vem em investimentos. Então, a gente vai poder, por exemplo, renovar nossos equipamentos, comprar algumas coisas. Isso dá aproximadamente 4 milhões para cada instituto, que para a gente ter uma ideia, isso é mais do que o nosso orçamento de investimento em 2019. Então é um valor muito considerável e que é fruto de uma enorme mobilização dos 3 institutos federais do Rio Grande do Sul, dos reitores, dos pró-reitores, dos diretores gerais, que fizeram verdadeiras blitz nos deputados, que foram a eles, que explicaram a nossa importância e convencemos os deputados federais e senadores gaúchos da nossa importância e do nosso papel social nas diversas regiões do estado. Então é um orçamento que não faz parte do orçamento do Ministério da Educação, então a gente quase pode chamar de um recurso extra orçamentário, e a melhor parte é que ele é impositivo, então não cabe contingenciamento para ele, e a gente no início do ano, muito provavelmente em abril, no mais tardar maio, a gente já possa contar com esse orçamento, que certamente é um aporte muito importante, fundamental para os 3 institutos federais do Rio Grande do Sul.